Você acha que uma pessoa que já teve Covid pode ser contaminada de novo? Eu tô te perguntando isso porque lá em maio eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre quanto tempo dura a imunidade da Covid. Só que a gente ainda não tinha muitas informações sobre isso. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, a ciência descobriu muita coisa nova, então eu resolvi trazer as atualizações aqui nesse vídeo. Depois você assiste o vídeo que eu fiz lá em maio, mas não fica me zoando não, porque realmente a gente também evoluiu aqui no Olá Ciência e é importante para você ver como que o entendimento da Covid mudou nesses 6 meses. Não é incrível ver como que a ciência evoluiu em tão pouco tempo? Quando eu fiz o vídeo lá em maio, tinha alguns relatos de supostos casos de reinfecção, mas era tudo muito incerto. Só que em agosto, o primeiro caso de reinfecção no mundo foi confirmado. Era uma pessoa que pegou o coronavírus 2 vezes. Inclusive, na época, a gente logo fez uma postagem explicando isso lá no Instagram, então confere lá depois. Mas essas reinfecções são frequentes? Ou esse foi só um caso isolado e quem já pegou a Covid uma vez está livre e pode sair tranquilamente por aí? Será que você pode pegar a Covid 2 vezes? É isso que eu vou te contar hoje. Eu vou te falar sobre os casos de reinfecção que a gente sabe até agora, sobre a duração da imunidade da Covid e ainda se existe um teste confiável para saber se você ainda está imune. Mas antes, né, pessoal, eu queria te convidar a participar dessa missão de divulgar ciência comigo, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscrevendo no canal. Vamos junto nessa, compartilhar conhecimento de qualidade. E se você gostar do vídeo, clica no gostei aí embaixo e comenta aí embaixo o que você achou, porque é muito importante, isso aumenta o alcance do vídeo aqui no YouTube e a gente consegue responder muita gente nos comentários. Adoro responder comentário, então deixa sua dúvida, seu comentário, seu elogio, sua crítica aí embaixo, que eu vou tentar responder todo mundo. A reinfecção acontece quando a pessoa se infecta pelo coronavírus, se recupera e depois de um tempo ela é infectada de novo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tô vendo pessoas por aí falando que pegaram o coronavírus 2 vezes, mas baseado só nos sintomas, sem ter feito o teste. Ou então até fizeram o teste, mas não era o recomendado. Então cuidado, a gente sabe que a Covid pode ter sim diferentes sintomas dependendo da pessoa. E às vezes esses sintomas eles são muito parecidos com os sintomas de uma gripe ou então de um resfriado. Então só pelo quadro clínico não dá para dizer se alguém pegou mesmo a Covid 2 vezes. Mas então, como que a gente sabe? Bem, você deve estar pensando que é só fazer o teste de PCR, né? Aquele teste que detecta o material genético do vírus, que detecta se a pessoa tem o vírus e se ele der positivo 2 vezes, então a pessoa pegou o vírus 2 vezes. Mas não é tão simples assim. 2 testes positivos de PCR para coronavírus, mesmo depois de alguns meses entre cada teste, pode significar várias coisas. Por isso que é difícil confirmar um caso de reinfecção. Pra vocês terem uma ideia, tem pacientes que se recuperam da Covid e ficam com um teste positivo por meses. Não porque eles ainda estão doentes, mas por causa de restos do vírus que ainda estão sendo eliminados pelo corpo e são detectados pelo teste de PCR. Além disso, o teste de PCR ele pode dar positivo 2 vezes por causa da reativação do vírus, que quer dizer que o vírus pode ficar no corpo da pessoa mesmo que ela já tenha se curado. E ele fica lá quietinho, silencioso, sem causar nada, mas com a queda da imunidade, por exemplo, esse vírus que estava ali quietinho é reativado e volta a causar doença. Mas como que eu descubro se é uma reinfecção ou então uma dessas outras opções? Bom, pessoal, para provar que se trata de uma reinfecção, você tem que analisar o material genético do vírus. Você tem que pegar letra por letra em uma técnica que se chama sequenciamento e mostrar que o coronavírus que infectou a pessoa pela primeira vez, ele é diferente do coronavírus que causou a segunda infecção. Como assim diferente, Lucas? Mas não é o mesmo vírus? Calma, gente, não é outro tipo de vírus, é uma variação do mesmo vírus. Isso acontece porque os vírus eles vão sofrendo mutações naturais que vão se acumulando ao longo do tempo. Então o coronavírus de janeiro, lá do começo da pandemia, ele já acumulou muitas mutações, já evoluiu e está um pouquinho diferente hoje. E a primeira vez que essa análise do vírus foi feita foi em agosto em Hong Kong. Um homem de 33 anos, ele tinha sido infectado em março, teve sintomas e teve o teste de PCR positivo. Em abril, ele já estava recuperado e fez 2 testes de PCR para ver se realmente ele não tinha mais o vírus. E os 2 testes deram negativo, ou seja, ele tinha se livrado do vírus. Acontece que, em agosto, esse homem tinha ido viajar para a Europa e estava voltando para Hong Kong, onde é obrigatório fazer o teste de PCR toda vez que você chega no aeroporto através de um voo internacional. Esse cara fez o teste e o resultado deu positivo. Só que dessa vez ele não tinha nenhum sintoma. Foi aí que os pesquisadores compararam o material genético do vírus através desse sequenciamento, material genético coletado lá em março, com esse que esse cara teve em agosto.
e viram que o vírus da segunda infecção realmente pertencia a uma linhagem diferente da primeira. Isso finalmente em agosto confirmou a reinfecção do coronavírus. Nesse caso, a imunidade adquirida lá na primeira infecção não foi suficiente para impedir uma nova infecção. O que aconteceu foi que provavelmente a imunidade protegeu a pessoa de ficar doente, já que a segunda infecção ela foi assintomática e foi só descoberta por causa de uma testagem obrigatória no aeroporto. Mas a gente sabe, né, pessoal, que até nos países desenvolvidos esse sequenciamento e essa testagem, ela não é sempre regra. Lá na postagem que a gente fez sobre isso no Instagram, inclusive na época, a gente fez questão de colocar que esse era apenas um caso e que a reinfecção poderia não acontecer assim sempre. Pois então, hoje, 6 meses depois, a gente tem 25 casos de reinfecção confirmados no mundo, 562 casos suspeitos, só que num universo de 60 milhões de casos de Covid confirmados. E aí você tem gente que teve a forma moderada da Covid nas duas infecções, teve gente que não teve sintomas nenhum nas duas, teve gente que teve sintomas graves na primeira e sintomas brandos na segunda e vice-versa, e teve uma pessoa que teve Covid grave na segunda infecção e morreu. Então não tem um padrão, depende de cada um. No Brasil, pelo menos até o dia 22 de novembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente não tem nenhum caso de reinfecção confirmado, só que a gente tem vários casos suspeitos em investigação. Mas fica muito difícil de confirmar esses casos suspeitos porque é muito difícil de guardar a amostra da primeira infecção para fazer o sequenciamento, e a gente sabe que no Brasil também não se está fazendo teste PCR para todo caso leve de Covid. E o sequenciamento, claro, é um teste mais caro, ele não é feito quase nunca. Então pode ser sim que a gente tenha casos de pessoas que já pegaram o vírus 2 vezes aqui no país, só que isso não foi rastreado ou confirmado. Isso não é só aqui no Brasil não, viu? Tá acontecendo em vários lugares do mundo. Então esse número de 25 casos de reinfecção, ele pode ser maior sim. Pessoal, mesmo com o número de casos de reinfecção confirmados eles estarem subestimados, ela não parece acontecer com tanta frequência. Pelo menos não em um período de 6 meses depois da primeira infecção. Teve um estudo feito no Reino Unido que seguiu 12 mil profissionais de saúde por cerca de 6 meses e ele viu que os casos de reinfecção foram raros. Mas aí eles não estão medindo a reinfecção pelo sequenciamento. Eles só pegaram para ver se teve um teste PCR positivo, a pessoa negativou o teste PCR e depois de um tempo ela positivou de novo. Então foram 168 pessoas nesse universo de 12 mil profissionais de saúde. É muito pouca gente e a gente nem sabe se realmente se trata de uma reinfecção. Pode ser que seja uma reativação do vírus ou então um vírus que não foi eliminado. Mas uma coisa que eu resolvi trazer desse estudo é que eles também avaliaram se as pessoas que tiveram teste PCR positivo 2 vezes, elas tinham anticorpos. E sim, tinham pessoas com anticorpos que deram positivo 2 vezes. O que é um pouco estranho, né, de se pensar, já que você pensa que se a pessoa tem anticorpo, ela está protegida. Mas apesar da reinfecção acontecer nesses dois grupos, aqueles que tinham os anticorpos e quem não tinha, quem já tinha um anticorpo teve uma chance menor de se infectar de novo. É por isso, gente, que não adianta fazer teste sorológico, que é aquele teste que detecta os anticorpos, para ver se você está imune. Isso não garante nada, pessoal. E tem mais uma coisa. A gente sabe que os níveis de anticorpo de uma pessoa que foi infectada, eles diminuem depois de 2 meses. Ou seja, pode ter gente aí dando negativo no teste porque os anticorpos diminuíram. Ou então pessoas que produzem pouco ou chegam a nem produzir anticorpos. E uma coisa que eu ainda não te contei é que os anticorpos, eles não são os únicos responsáveis pela memória do nosso corpo aos micro-organismos. E na Covid-19, na verdade, a gente está vendo cada vez mais a importância das células de defesa nessa memória imunológica. Então, os testes de anticorpos não servem para ver se você está imune à Covid, beleza? Galera, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Resumindo, a reinfecção acontece sim, mas a gente não sabe ainda com que frequência. Ela parece ser rara. Pelo menos até aqui, depois de quase 1 ano de pandemia, tem poucos casos. Cada pessoa reagindo de um jeito à Covid e nada exclui a possibilidade da pessoa que pegou o vírus pela segunda vez também conseguir transmitir esse vírus. Então, por via das dúvidas, é melhor não arriscar, né? É por isso que pessoas que já tiveram o vírus têm que continuar usando máscara, fazendo distanciamento e mantendo as medidas de segurança. Porque pode ser que você seja reinfectado e às vezes nem saiba disso. A vacina está chegando, gente, só mais um pouco. Por isso, mesmo que você já tivesse sido infectado, não descuida. Continua se protegendo e protegendo as pessoas ao seu redor.
Aqui no canal a gente está sempre postando vídeos de como se proteger e tem também o grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, em que você entra em contato direto comigo e com a equipe e pode tirar suas dúvidas, além de ter acesso a uma comunidade de gente que faz pesquisa, que se interessa e engaja com ciência e divulga muita informação de qualidade. Para acessar, clica nesse Seja Membro aí embaixo, conheça o programa, a partir da categoria de cientista iniciante você já consegue acessar o grupo. Enquanto você pensa aí se você vai ser membro, assiste esse vídeo em que eu falo sobre a transmissão do coronavírus pelos olhos, ou então esse vídeo relacionado. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.